De volta com o Educador Entrevista, converso agora com a psicóloga Josiana Pérez. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, é um prazer esse convite estar aqui com vocês. Josiana, a gente observa aí cada vez mais, né, temáticas ligadas à imagem pessoal, não é? Seja por meio aí dos reality shows, não é, dos comentários a respeito, né, da imagem, do corpo, dos cuidados com as pessoas e cada vez mais as pessoas tendo problemas psicológicos em função dessa busca constante por uma imagem irreal. Isso não está sendo saudável, né? Antigamente a gente falava e estimulava para ir para a academia pensando na saúde. Hoje a pessoa vai na academia buscando algo que ela vê muito nas redes sociais, que vê nas mídias, de uma forma negativa, né? Os filtros hoje em dia atrapalham muito, porque você vê uma pessoa no Instagram, nas redes sociais, de repente, a hora que você vê ela pessoalmente, não é nada daquilo que você viu, né, na foto. Porém, o que acontece? Isso afeta diretamente aquela pessoa que usou o filtro, porque ela também, na hora que ela se olhar no espelho, ela não vai se reconhecer, vai prejudicar, piorando as questões psicológicas, e afeta aquela pessoa que também está seguindo ela, né? E aí, a hora que olha e fala assim, nossa, eu estou muito longe dessa imagem, olha como aquela mulher é linda, aquele homem é perfeito, e eu não chego aos pés, né, daquela pessoa, daquela imagem que eu estou vendo. Exatamente. E aí quando você coloca, né, a questão dos filtros na rede, né, já tem pesquisas falando do impacto disso, em especial nos jovens, não é? E de quase uma crise identitária hoje, né, das pessoas não se reconhecerem mais. Elas não se reconhecem, como eu disse, né, você vai ver no seu filtro, você olha aquilo e fala, nossa, a hora que eu me vejo no espelho, não sou eu. Aí, o que acontece quando ela não se reconhece? Começa as buscas por cirurgia, e aí o que acontece? Às vezes a pessoa não tem condições financeiras para bancar uma cirurgia com um profissional adequado, ela vai em pessoas que não são especializadas e isso coloca a vida dela em risco. Por um outro lado também, né, você citou a questão das academias aí, a gente até conversava aqui no ambiente da emissora, o quanto nesse período, né, elas estão superlotadas, né, se aproxima do carnaval aí, e é lógico que não existe mágica, né, as pessoas querem atingir algo em curto tempo que não vai acontecer, e que também leva com um outro problema, que é o uso de substâncias não aconselhadas, e o quanto isso também causa problemas ligados à questão psicológica, e se fala pouco disso. É verdade, se fala pouco, né? A busca do milagre, né? A fonte da juventude hoje é a fonte da beleza, né? Um tempo atrás era a busca pela juventude. Hoje, além da busca pela juventude, é a busca da fórmula da beleza. Então, se encontra muito fácil a compra de medicamentos inadequados, fórmulas mágicas, e aí a pessoa também querendo, né, o carnaval tá aí, quero desfilar, quero estar sem celulite, uma barriga tanquinho, então eu vou arriscar, né, tem uma pessoa famosa que usou, aí tá tendo aquelas fakes também de usar a imagem de famoso, que isso também tá muito sério, muito grave, então a gente tem que tomar muito cuidado com coisas milagrosas. O profissional, ele vai lá, ele se dedica, ele estuda, então ele tem técnicas e ele sabe que não faz milagre, né, então não adianta a gente ir na internet buscar algo milagroso que não é real. Exato. E muitas dessas substâncias, não é, acabam mexendo também com a questão psicológica, psiquiátrica das pessoas. A gente vê alguns medicamentos aí que acabam gerando quadros depressivos, né? Além dessa pressão que já existe, parece que as pessoas não leem os efeitos colaterais desses medicamentos, ou só dão bola para os efeitos colaterais que são físicos, e esquecem de avaliar os efeitos colaterais psicológicos. Isso, é muito sério isso que você trouxe, né? Os efeitos psicológicos, às vezes, ele vem ao longo prazo, não é sempre que já começa a sentir. E aí, lá na frente, toda aquela beleza que você buscou acaba afetando a sua mente e desta forma, você também não vai estar bem fisicamente, porque a gente sabe que não existe milagre para a parte física acontecer rapidinho, perder peso, ficar com o corpo sarado. E depois você também pode ficar depressivo, pode ter outros transtornos, outras síndromes que vão afetar a sua vida social. E também é bacana, né, a gente entender que qualquer interação desse tipo
pode afetar a questão psicológica. Então, tem que, de fato, em alguns casos, se fazer um acompanhamento, né? Ter um profissional ali também dando amparo, não é? Porque muitas vezes a gente fala das substâncias não regulares, né, que o sujeito utiliza. Mas tem aquelas que são regulares, né, que se usa aí com orientação médica, mas ainda assim se fala pouco nessas orientações da questão psicológica. É falado pouco. E aí o que acontece? Uma pessoa vai lá, procura um psiquiatra, procura um especialista, um nutricionista, um psicólogo, ó, estou insatisfeita com o meu corpo. Aí o médico receita uma medicação para mim, né, Luciano? Aí, de repente, eu conversando com o Luciano, ele fala assim, para você tá dando certo, qual que é o nome do remédio? E a gente sabe que o brasileiro sempre dá aquele jeitinho, que tem remédio que precisa de receita, mas infelizmente a gente ainda consegue algumas medicações sem receita e vai tomar aquilo que para o outro tá dando certo, às vezes para aquela pessoa não vai dar certo e vai colocar a vida dela em risco. Porque toda medicação tem efeito colateral. Não adianta a gente falar que não tem, até uma dipirona, que é um remédio que todo mundo conhece, né, que utiliza sem receita, ela tem efeito colateral. Imagina essas outras medicações, mesmo regulamentada, né, pela Anvisa, ela tem um efeito colateral. Por isso a seriedade de fazer o tratamento com acompanhamento de profissional adequado. Uma outra coisa interessante aí, acho que você aponta, não é que as coisas não ocorrem do dia para a noite. Então, os quadros vão se instalando aos poucos, a própria pessoa às vezes não percebe, às vezes, inclusive, quem está à volta não percebe esses sinais. Isso, às vezes a pessoa que está à volta também não percebe, né? A própria pessoa que está sofrendo o problema, né, o transtorno psicológico, psiquiátrico, ela demora a se enxergar, né, quando já está instalado, e as pessoas à sua volta também, porque hoje também, né, Luciano, a gente vive numa vida muito corrida, as pessoas não param para conversar, e quando elas param dentro de casa, elas não ficam conversando, cada um num cômodo do quarto, na sala, não é? Conversando com quem? No celular. Então, se eu estou lá na sala e não tem esse convívio direto, eu não vou perceber que a pessoa, o meu familiar, está sofrendo alguma questão de alteração. Então, demora também para se perceber, né? A modernidade tem o lado positivo, mas também tem esse outro lado que dificulta. Exatamente. Luiz Pedro aqui, né, falando especificamente da questão dos filtros, não é? E o quanto isso, como a gente falava aí, cria um universo ilusório que às vezes as pessoas não conseguem nem ser reconhecidas fora da rede, né? Isso também gera, de certa maneira, um quadro de decepção. Gera um quadro de decepção naquela pessoa que vê. Agora, você imagina aquela pessoa que colocou o filtro, tá lá, achando que, né, tá bem, assim, faz bem para ela se ver naquela imagem com o filtro. Na hora que alguém vê ela, acaba fazendo um comentário que desagrada, o que vai acontecer? A autoestima dela vai que jeito? Vai lá embaixo. Com a autoestima baixa, vem outros sintomas. Pode-se ter uma depressão, pode-se criar até uma síndrome do pânico, porque a pessoa não quer sair de casa, porque fora de casa ela não é reconhecida, não é a mesma pessoa que ela está vendo que ela se reconhece. A Lúcia também, né, colocando justamente essa questão nos jovens, de se ter cada vez mais uma vida no ambiente virtual e não no real, e da dificuldade, inclusive, de se relacionar no real. É o que eu falei, né? A modernidade tem... eu não estou falando mal da modernidade. Sim. Tudo com medida é ótimo, mas o exagero é péssimo. Então, as pessoas, elas até criam esses filtros porque ela não se aceita. Então, ela vai criar aquilo porque ela vive mais no mundo virtual do que no real. Então, eu posso criar um personagem, né, criar uma imagem que não é o real para ela. Então, isso piora a situação, a imagem da pessoa e os sentimentos e emoções que ela vai trazer depois. E a gente acaba observando isso, né, de haver um processo de interação com as pessoas. Na pandemia, a gente acabou sentindo muito isso com as crianças, principalmente, não é? Que ficaram afastadas de outras crianças, porque não podiam ir à escola, etc. E o relato dos próprios professores que elas perderam a capacidade de interagir, né? E quando voltaram aí a se socializar, tiveram dificuldade nesse entrosamento. Tiveram dificuldade. Eu acredito, né? Eu tenho filhas, então eu tenho filha em idade escolar e eu sei o quanto ela sofreu para o retorno.
Os amigos já não eram mais o mesmo, porque mudou-se os gostos. Eles também fisicamente mudaram, porque mais de um ano, né, dentro de casa. Então, tudo isso dificulta a socialização das pessoas. A pandemia, ela ainda... Eu acho que a gente ainda sofre consequências dessa parte da socialização. Ainda não foi melhorado essas questões que ainda vêm. E aí a pessoa também usa isso como um escudo, né? A pandemia dificultou e agora eu não consigo mais. Então, às vezes, ela já tinha uma dificuldade de socialização que se atenuou ainda mais com a pandemia. E ela usa, às vezes, até com escudo, falando que não é só porque ela já tinha. A pandemia também piorou. E teve uma grande repercussão também o caso da Paola Oliveira, da atriz, né, que resolveu furar essa bolha, fazer justamente o caminho inverso, né, postando fotos sem filtro, não é? Com uma avalanche de críticas no primeiro momento, não é? Mas no momento seguinte, com as pessoas começando a se conscientizar que, opa, né, é ser humano, né, e o quanto essa plástica das redes engana todo mundo. Isso, engana mesmo. Eu achei, assim, muito relevante esse comportamento dela, muito importante, porque as pessoas, elas esquecem, né, que elas têm uma essência dentro delas também. As pessoas estão pensando só na parte estética e esquece de si, né? Do valor que ela tem enquanto ser humano. E ela fazer isso, eu acho que deveriam mais pessoas terem essa atitude que ela teve, né? E demonstrar que, nossa, para mim ela é linda, né? E não é porque está com um celulite, 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, 10 quilos a mais, que ela vai deixar de ser a Paola. Ela é quem ela é, independente do corpo dela. Exatamente. Não é? E justamente isso, parece que as pessoas estão nesse universo irreal, não é? E eu acho até interessante uma das construções que ela faz, mostrando as imagens editadas e depois como as imagens são, não é? E eu acho que até o contraste disso, né? O quanto de fato a gente tem uma cultura equivocada da beleza, né? Porque a beleza, assim como o paladar, como outros conceitos, está relacionada ao nosso hábito, não é? Se a gente pega épocas históricas da humanidade, você vai perceber as pinturas, as esculturas, etc. Você tem as mais diferentes formas de corpo, os mais diferentes estilos. Então, cada época tem uma cultura do que é belo. Né? E a gente está colocando uma cultura de beleza de algo que é irreal, sendo que a gente tem um real tão bonito que a gente deixou de admirar. É verdade, a gente deixou de admirar aquilo que a gente é, aquilo que a gente é capaz de realizar, né? E só para demonstrar quem a gente é por fora. E isso só agrava trazendo mais doenças, né? Mais transtornos psicológicos, psiquiátricos, e a pessoa deixa de ter uma qualidade de vida, deixa de se relacionar, de ter uma convivência em sociedade pelo medo do que o outro vai falar dela, pelo que ela está por fora, não mais pelo conhecimento dela, né? Há uns anos atrás a gente se preocupava com o que a gente ia dizer, hoje a gente nem precisa abrir a boca, a gente é julgada pela nossa imagem. Rafael aqui parabenizando pela temática e colocando também uma questão, né, dos aplicativos de relacionamento, não é? Também são outro problema aí que as pessoas também usam as fotos com filtro, com perfil e tal, e quando vão se encontrar acabam não se reconhecendo de fato, né? Já se faz aí, né? A pessoa pode ir no Procon porque isso é propaganda enganosa. Isso. Né? E também se tem isso, né? Porque a pessoa acho que sofre com várias expectativas, né? Sofre tentando agradar com uma imagem real, depois quando vai para o real conhecer, né? Não só de decepcionar outra pessoa porque vendeu uma imagem que não tinha, mas também de ser decepcionada do outro lado, né? Ela vai criar um problema para ela mesma quando ela troca de imagem, né? Porque a chance dela ser rejeitada é enorme. O relacionamento já vai começar com uma mentira. Então, se a gente for elencar, vários problemas que faz, né, Luciano, que causa com essa distorção de imagem. Porque aí, em vez de você acertar, a chance de você errar é muito maior. E quando a gente erra, o que acontece? A gente se frustra, a gente piora a autoestima. Se a gente tem alguma tendência a ter uma depressão, um passo à frente para se instalar esse problema. Então, é muita coisa que não vale a pena. A gente tem que encarar de frente, por quê?
O não, como que eu falo, né? A gente já tem um não na vida, né? Então, vamos tentar o sim. Para tentar o sim, vamos começar com a realidade, sem distorção, sem filtro, que é melhor. A Rose colocando essa questão, né, também, né, da busca, também nesse sentido, né, por profissionais qualificados, né, para as pessoas investirem um pouquinho na saúde mental, né? Hoje se gasta tanto na questão física, né? Mas a pessoa acaba esquecendo a saúde mental e vê que muitas vezes o investimento aí na questão física não resolve o problema, né? Porque é uma busca incessante e a gente sabe que a gente vai envelhecer, né? Não é eterno, mas saúde mental a gente pode ter para a vida toda. Isso. Se a gente cuida da saúde mental, a gente minimiza a nossa distorção de imagem. Porque às vezes tem alguma coisa que eu acho que está incomodando em mim, passa despercebido para outra pessoa. É uma coisa que eu estou criando. Então, quando eu me fortaleço e vejo que aquilo é uma coisa que não vai afetar a minha vida, né? Aí eu vou deixar de buscar essa busca incessante para ser linda, sem celulite, sem barriga, né? E aí eu vou valorizar o quê? A minha saúde mental, que isso é independente da idade. A saúde mental, se a gente tem, é de criança a idoso, né? A nossa estética, mesmo eu fazendo cirurgias, com o tempo vai ter que fazer novas cirurgias e ficar refazendo. É um sofrimento constante. E falando aqui em cirurgias, não é? A Marlene toca na mesma questão aqui, né? Que é a questão de... nós estávamos falando aí do perfil estético, né, nas épocas, e ela coloca isso, né? Mesmo recentemente, se a gente observar os padrões das cirurgias há algumas décadas e o resultado que elas proporcionam hoje, né, a gente vê o quanto equivocado que se estava nessa questão dessa busca. Vai mudando. A gente, com a modernidade, as empresas também, elas visam vender produtos. Com a venda de produtos, o marketing é incessante ali para aquela imagem que vai vender aquele produto. Então, a próprio marketing, a empresa que tem que vender aquele produto, ele molda, né? Ele cria um personagem e nós, como a gente vai vendo aquilo, vai acreditando naquela realidade de perfeição dessa atualidade de hoje. Então, se hoje a pessoa bonita ela tem que ter o cabelo comprido, longo, o que vai acontecer? Vão querer vender mais shampoo, mais produtos de beleza relacionado a isso. Se daqui a um tempo mudar, aí muda também o padrão da beleza. Por isso que com o tempo foi mudando. Não tinha tantos produtos, né, há uns anos atrás. Então é moldado conforme aquilo que a gente vive no mundo capitalista. Então a beleza é moldada em cima disso. A Ana Júlia também aqui parabenizando pela temática, né? Vê a questão junto às amigas, né? O quanto essa questão ainda afeta todo o grupo, né? E o tempo em que se dedicam para tentar construir uma imagem de fato que não existe e inclusive de reavaliar modelos, né? Infelizmente a gente tem muito disso, né? De ter modelos hoje, ainda mais para os mais jovens, de figuras que também têm essa beleza irreal, né? Sim, a gente sempre vai se espelhar em alguém e a opinião do outro, nós somos seres humanos que a gente valoriza mais o que o outro pensa do que o que nos faz bem. Então, assim, se a gente, às vezes você pega, coloca uma roupa, né, Luciano? Eu saí de casa e estou me achando linda hoje. A hora que eu chego num lugar, né, numa roda de amigos, se alguém já critica alguma coisa, qual que é o natural da gente? Já se fechar, né? Então, a gente dá muita importância no que o outro fala. Então, e se a saúde mental não estiver ali, né, fortalecida, eu não saio mais. No próximo final de semana eu arrumo uma desculpa, eu vou ficar em casa. E o que eu vou fazer? É onde corre o risco. Vou buscar as buscas milagrosas. Exatamente, não é? E que, de novo, né, a gente fala dos efeitos colaterais físicos, mas a gente esquece que essas buscas milagrosas também têm efeitos colaterais psicológicos, numa cabecinha que já está afetada por toda essa pressão, né, e que pode ter mais problemas ainda. Isso. Essa pressão é muito grande, né? E aí não é falado muito sobre os efeitos colaterais. Mesmo as pessoas que tomam não falam, né? Porque elas não querem parar de tomar. Então, se eu não quero parar de tomar, eu não vou falar mal. Eu não vou falar que eu senti alguma coisa. Eu vou falar, nossa, pode tomar, confia, não senti nada. Nossa, já perdi 5 quilos já fazendo isso daqui, né? Tomando esse remédio. Então, não se fala, porque se falar, eu também vou ser criticado,
né? Então, se fecha e não é falado, e lá na frente o estrago é maior. Rafaela, né, coloca uma questão aqui que ela diz que reforça o que a gente está dizendo, né? Ela fez uma cirurgia bariátrica, ela foi orientada a respeito do processo da questão da saúde, etc. De fato, tinha necessidade de se fazer, mas ela coloca que ela foi pouco avisada a respeito do impacto psicológico que a cirurgia causou, justamente no sentido bioquímico do organismo, né? E que entrou num quadro de depressão complicadíssimo, teve que fazer tratamento e não imaginava que fosse tão intenso. A cirurgia bariátrica é uma coisa que eu já estudei um pouquinho sobre, e é uma cirurgia que, quando é necessária, a pessoa realmente tem que fazer, mas ela necessita desse acompanhamento psicológico. Um dos efeitos colaterais que a pessoa que passou por cirurgia bariátrica sofre é até, Luciano, começar a ter necessidade de fazer o uso de bebidas alcoólicas. E que, às vezes, é um efeito químico que acontece, não com todas as pessoas, mas várias pessoas que passaram por bariátrica, que eu conheço, tiveram esse problema e foi ver só lá na frente. Falou assim, gente, mas antes eu não bebia tanto, agora parece que eu tenho uma necessidade maior em estar me relacionando e bebendo mais. Então, assim, efeito, como você disse, né, químico ali, que antes não acontecia com essa intensidade que a cirurgia causou. Então, após uma cirurgia, tem que ter o acompanhamento médico, psicológico, porque o nosso organismo sofreu alteração. Felipe aqui também, né? A gente falando dessa questão da imagem criada, né? Desse perfil aí hoje das redes e colocando aí que estava vendo uma matéria recente em função dos doramas, não é, das produções orientais aí, de pessoas alterando o corpo para parecer com o oriental, né? Então a gente vê aí o tamanho da distorção de identidade que a gente está chegando. O quanto, né, que aquilo que está em auge no momento, ela afeta a pessoa. Ela quer parecer com aquilo que as pessoas estão mais valorizando. Então, está valorizando essas imagens, o que é? Eu não me sinto aceito. Então, como eu não me sinto aceito, né, no meu círculo de amizade, de família, então eu vou virar um personagem, porque aí a minha aceitação vai ser melhor. Exatamente. Acaba, de fato, entrando numa crise de identidade. Crise de identidade. A Rui colocando aqui, não é? Se isso tem muita ligação com gerações ou com faixa etárias, ou isso acontece com todos. Historicamente, a gente tem visto muito isso, não é? Eu acho que as redes sociais só reforçaram um pouco mais. Isso, as redes sociais só têm potencializado isso. E, historicamente, acontece com qualquer faixa etária. É lógico que tem, como você disse, né? É normal, quando a pessoa está na adolescência, a gente está mudando o nosso corpo. Então, isso é da natureza, a gente ter essa dificuldade na identidade por causa das mudanças físicas, né, que acontecem. Então, às vezes, o índice é maior no jovem por essa mudança na identidade. Mas não deixa de acometer também pessoas adultas também, idosos, que hoje também passam por algumas situações em aceitação. O número é menor, né, mas existe também. A Lúcia, aqui também parabenizando pela temática, né, diz que vê constantemente esse problema em sala de aula, né, o quanto isso é doloroso atualmente e até na questão da dificuldade mesmo de como encaminhar, né? É bom aí entender que os profissionais da psicologia também são um caminho para isso. Isso, a gente não vê a hora de efetivar a lei, né, de ter psicólogo na escola, porque a gente tem visto o aumento da violência na escola também, né? E o bullying, né, ele já existia há um tempo. A gente vem intensificando esse tema também, né? E esse tema ele é gerado também quando a pessoa não é aceita por algum motivo estético, por algum motivo de identidade da pessoa. Então, assim, a importância das escolas estarem atentas, chamarem os pais, encaminhar, quando tiver que encaminhar para o profissional, sim. E o Pedro coloca uma outra questão também, né? Que a gente vê um outro fator hoje que é venda da imagem. A gente vê até cursos que a pessoa constrói uma imagem, né,
que também é um negócio altamente perigoso, não é? Porque a pessoa se coloca numa caixinha lá vendável e que ela está enganando quem está à volta é ela mesma. É muito perigoso. É uma pergunta muito interessante, né? É um questionamento, uma reflexão importante, porque às vezes a pessoa ela começa até depender da outra para sair de casa, porque às vezes ela não quer sair se eu não sei se eu vou ficar bem com essa roupa ou com aquela, eu preciso consultar, né? Aquela pessoa lá, a cor que eu vou ficar melhor e fica preso até nisso. E você imagina quando a pessoa tem condição financeira para bancar isso que a sociedade impõe, e aquela que não tem, como que ela fica? Exato, exato. Também uma questão que a gente acaba vendo muito isso dentro das estruturas, né, que é isso, né, uma construção de imagem, um perfil, uma identidade construída, né, num período também que a gente vive com a sociedade um pouco mais aberta à experimentação, né? Ou seja, no passado isso fazia um pouco mais sentido porque vamos pensar aí profissionalmente, a pessoa entrava numa empresa, trabalhava a vida toda e se aposentava lá, né? O estímulo atual é não, olha, você pode se reinventar, né? Cansou, busca, né, uma atribuição nova, uma função nova, né, recomeça, etc. Parece um paradoxo, né? Que antes, quando a gente tinha esse perfil, a gente não precisava dessa construção, e hoje que você tem abertura para ter várias experiências, se quer rotular. É verdade, né? Antigamente, quem ficava numa empresa o resto da vida era, nossa, essa pessoa é um ótimo profissional. Hoje você já fica, nossa, tá parado no tempo, né? Não é assim? É rotulada até porque ela tá bem ali na empresa. Se ela tá feliz ali, gente, qual o problema? E se ela quer mudar também, qual o problema? Há espaço para tudo. A gente tem que parar de rotular e de cobrar o outro, né? Também aqui, Ana Lúcia, colocando uma questão, a gente estava falando, né, muita questão dos jovens, etc. E ela coloca também da questão das figuras adultas, não é? Que da mesma maneira que o jovem é influenciado pelas redes, mas faz parte dessa geração que já nasceu com os botões conectadas, etc., ela coloca justamente das gerações anteriores que têm dificuldade no acesso e até muitas vezes por isso são mais suscetíveis a essa questão construída pelas redes. Ela já vai ser taxada por não estar conseguindo seguir, né, o curso da informática, da mídia, da internet. Então, ela já se cobra disso. E aí, quando ela consegue dar um passo, né, para usar melhor o celular, para usar melhor a rede, o que ela vai se deparar? Com as imagens distorcidas. É outro choque que ela vai levar. Né? É um choque de cobrança e de coisas irreais, de construção que não é real. Cristina coloca um outro ponto também importante aqui relacionado à imagem, que é o bullying. Né? A gente teve até uma legislação recentemente aprovada, né, que cria aí penalidades contra bullying, cyberbullying, etc. Né? O cyberbullying, inclusive, que dá uma dimensão ampla, né, para o tema. A gente teve muitas fatalidades ligadas a isso, e ela colocando justamente isso, né, o quanto também o bullying trabalha relacionado à imagem da pessoa, ou a depreciação dessa imagem. Isso mesmo, às vezes é até a depreciação, né, da imagem, ela é usada tanto para melhorar a imagem como para depreciar. Você não vê esses fakes que tem da pessoa colocar o rosto de uma com o corpo da outra para ver se constrói uma nova imagem, tanto para se exibir quanto para denegrir a imagem. É usado das duas formas, né? E sempre usando de forma negativa, né? A gente tem tanta coisa que dá para usar de forma positiva, mas o ser humano tem essas questões de não aceitação. Então, se eu estou sofrendo, eu quero que o meu próximo também sofra, né? Ao invés da gente pensar, se eu sofro com isso, eu não vou querer causar isso ao outro. E também muitas vezes a gente acaba vendo isso refletido depois em violência, né, em outras questões, mas também o Felipe coloca uma questão aqui que também é interessante, muitas pessoas que praticam o bullying entre aspas, para tentar esconder os seus problemas, né? Vitimiza o outro para tentar disfarçar o seu lado aí.
Por isso a importância de profissionais também no ambiente escolar, que ainda é uma carência muito grande no Brasil. É uma carência muito grande, é muito importante ter esse profissional, porque a pessoa que está causando bullying, ela precisa ser feita um trabalho com ela para ver o porquê também. É só da personalidade dela? Ela tem essa personalidade mesmo de querer afetar o próximo, ou realmente ela sofre isso em algum ambiente e ela está refletindo? Sabe aquela história que a gente fala assim, quando a criança é pequena? Se ela está agredindo alguém lá, é porque ela está vivendo alguma violência também? Né? Então, quem pratica o bullying também tem que ter uma certa atenção para ver se ela também não está passando por alguma agressão, por algum sofrimento e está refletindo aquilo com o seu colega. Porque vira um efeito cascata. Um efeito cascata. Né? É bem muitas vezes como uma questão dos preconceitos, né? Que essa criança traz de casa e reproduz no ambiente escolar, né? Então, por isso também a família é parte importante nesse processo e da família também tentar entender esses seus preconceitos. Sim, é tentar entender e dar a chance de participar. Eu conheço uma pessoa, né, uma adolescente, que ela estava sofrendo muito, sabe, Luciano, preconceito na escola por um outro adolescente. Só que esse adolescente não fazia parte do círculo de amizade dela. De repente, esse menino foi se aproximando, eles foram se conhecendo, hoje ele é maior apoiador dela. Por quê? Porque deu a chance de conhecer, de desconstruir uma imagem que não era real, né? E isso, não é? Porque eu acho que esse tabu que muitas vezes a sociedade cria, né? Rotula e as crianças e adolescentes vão reproduzindo até de fato ter o contato. Por isso que essa socialização também é uma ferramenta aí de cura nesses processos. Sim, de curas. A gente tem que começar a pensar, as escolas, né, as empresas às vezes também, de trazer palestras, cursos que envolvam as pessoas para dar a chance delas conviverem com o diferente. Né, para poder ver que aquilo é natural e ela poder aceitar coisas que ela não aceita hoje em dia, até em relação ao próprio corpo, à própria imagem. A Lúcia também colocando aqui, né, a gente falava a respeito das intervenções cirúrgicas em função da própria imagem. Ela disse que já passou por 8 intervenções, né, e que percebeu que estava ficando viciada no processo, que fazia a intervenção, teoricamente se sentia melhor, as pessoas à volta elogiavam, não é? Até que uma colega, não é, que era de fato amiga que ela coloca aqui, né, começou a não elogiar, né, a falar dos problemas, e aí sim ela acabou procurando uma profissional, né, e vendo justamente isso, né, que ela estava alterando o corpo de maneira exagerada e nunca estava satisfeita com essa imagem. Eu não sou contra, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa buscar uma cirurgia com a pessoa adequada, com o profissional adequado, mas a importância é essa, também tratar da mente, né, do lado psicológico, porque senão vira um vício. Vira um vício e cada vez mais ela vai querer fazer, de repente, a hora que ela se deparar, não tem coisas que é irreversível, e aí ela pode fazer alguma coisa que ela não gostar. Por quê? Ela está se cobrando demais, ela está se vendo de uma forma que às vezes as pessoas à sua volta não estão vendo. E é aquela necessidade, né, do outro aprovar aquilo que ela está fazendo. E é interessante isso, não é? O quanto é um ciclo, não é? E a gente acaba percebendo isso. No caso dela, que ela cita, olha, fez uma vez, as pessoas elogiaram, aquilo foi gratificante, depois passou um tempo, todo mundo esquece, não é? Aí procura de novo. E se bobear, vai ficar fazendo isso a vida toda até se conscientizar que não é o caminho. Né? Isso. A gente tem que fazer aquilo que nos faz bem. Mudei alguma coisa, mas eu tenho que também buscar minha essência interior para eu não ficar dependente. É um vício. Né? É um vício, as questões hoje, tem vários transtornos que estão sendo, ainda não estão tipificados na saúde, né? A gente não coloca lá no CID, mas já está sendo estudo para vários transtornos ligados ao exagero dos cuidados com o corpo. Pedro, também colocando uma outra questão, não é? A gente até falava a respeito disso um pouco no intervalo, não é? Que hoje se tem uma abertura maior com relação à sexualidade e identidade de gênero, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também tem toda essa pressão. Né? Então, no momento que você tem um pouquinho mais de liberdade de se encontrar,
também tem toda essa pressão social com a identidade, com a autoimagem. De novo, a gente cai no paradoxo, né, de como aí ter saúde mental em um momento tão complexo. Muito difícil ter saúde mental. Imagina, a gente é jovem, está mudando o nosso corpo. Aí eu me vejo como, eu sou uma menina e me vejo com um corpo de menino. Ou eu sou uma menina e penso em namorar uma outra menina. E aí vem a cobrança de que o meu corpo também não é perfeito. Eu não estou me vendo do jeito que eu sou. É um transtorno muito grande para a pessoa. Então, é um sofrimento que vai afetar o físico, o mental e a convivência social. Por isso, às vezes as pessoas estão tão preocupadas em julgar e esquecem que é um momento de apoiar, né? A violência, ela não vai levar a nada. Então, quando a pessoa começar a conversar mais sobre as diferenças, tentar entender o porquê e não julgar o porquê, eu acho que seria menos sofrimento. Rosa aqui, né, também parabenizando pela temática, diz que teve problemas na família com a neta, com essa questão de autoimagem, que a menina com 12 anos queria convencer a família a fazer uma cirurgia plástica, né, e que depois, né, conseguiu aí um certo resultado através de um profissional, né, de psicologia e também através das amigas. Né? Também tem muito isso, né? Você tem tanto nessa questão, né, da juventude, do adolescente, aquele que se soma no bullying, né, que a gente estava falando, mas também aqueles que se somam em consciência e que um acaba ajudando o outro. É um conjunto, né? O profissional, ele vai estar ali para esclarecer, para mostrar o caminho, e quando se conta com o apoio da família, de amigos, o resultado é muito mais satisfatório, a pessoa consegue ver, sabe, que existe uma saída. A Maria Fernanda também com uma outra questão, né, que falando justamente isso, né, como a gente está falando de autoimagem aí, né, de cada caso é um caso, não é, e que por isso que a questão é bem individualizada mesmo e que o olhar, o foco tem que ser nas questões próprias de cada pessoa, por isso é importante a busca profissional. Isso, a busca profissional, ela é muito importante porque nós somos seres únicos. Então, o que para mim, se eu ver um sofrimento no meu corpo, para o outro eu for conversar, ele vai falar, não tem problema, você está criando. Mas para mim é real aquele problema, né? Não é que eu estou criando, eu estou vivendo aquilo, para mim é real. Então, por isso que o tratamento profissional é super indicado, porque aí ele vai conseguir se encontrar e se entender, que o principal é a gente poder nos entender, né? E para terminar aqui, né, Rafaela parabenizando novamente aqui pela temática, né, do programa e colocando também, quando a gente fala, né, dessa questão específica da autoimagem, de um exercício simples, não é? Que é ver as fotos ou as imagens de pessoas, né, nas décadas anteriores e a gente observar aí, que é o que a gente falava, né, de como o que a gente considera bonito muda de uma maneira muito rápida. Né? Muda. Às vezes a gente pega foto, né, que nem eu já não sou tão jovem, né? Então eu pego foto minha de criança, eu levo no humor, né? Falo, nossa, que cabelo era esse? E eu era feliz com aquele cabelo. Exato. Né? Então acho que a gente tem que levar para o humor também essas questões até da nossa imagem, né? Porque eu não sou só a imagem, eu sou o que eu falo, o que eu penso, o que eu ajo. A atitude é tudo. Então tem que pensar primeiro como eu estou agindo com o próximo. Eu acho isso uma perspectiva interessante de se analisar, né? A gente pega as figuras aí dos famosos, né, nessas décadas e às vezes a gente regride um pouquinho e fala, nossa, né, a pessoa era considerada linda e maravilhosa. Na época a gente olha com a perspectiva de hoje de beleza e não identifica isso. Não identifica, né? Não identifica. A gente pegar um filme, né, uma novela que passou há 30 anos atrás, passa bastante, a gente consegue ver, a gente começa até a dar risada, né, e falar, nossa, como que eu achava isso bonito e eu fazia igual ainda. Exatamente. Josiana, quero agradecer imensamente a participação, né, por trazer essa temática, esperar aí que a gente tenha sensibilizado as pessoas a pensarem um pouquinho mais a respeito do tema, aquelas que sofrem mais com isso, buscar ajuda profissional e fica sempre o convite aqui para participar conosco. Foi um prazer imenso estar aqui com você, Luciano. Espero ter contribuído com as pessoas em casa, quem está assistindo, e ver que tem solução. Não se envergonhar se não está se sentindo bem. Procura ajuda, tá? Que é possível se sentir melhor com você mesma, do jeito que você está. E se não for do jeito que você está, fazer uma coisa consciente, tá? Não fazer, milagre não existe.